de José às quartas-feiras. E, obviamente que para mim é uma bênção, porque eu não posso falar tudo que eu estou estudando. Mas é tão lindo nós percebermos que nos dois personagens existe um evento, né, que é um sonho, um do faraó e outro sonho do Nabucodonosor lá, que vai reverter uma situação, vai criar uma situação maravilhosa, vamos dizer assim. E hoje, então, nós vamos continuar o estudo do livro de José, mas eu gostaria que você também não perdesse de domingo à noite, porque a gente vai estudar, estamos já estudando sobre Daniel, principalmente os jovens, né? Uma mensagem, claro, que serve para todos, mas tem um enfoque pelo personagem. Aqui, nesta noite, nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse, não é em Gênesis, tá? É que eu sempre, vamos falar de José, já vamos para Gênesis. Mas você abre a sua Bíblia em Filipenses 4, de 10 a 14. E vamos ler, e eu vou fazer algumas perguntas, hein? Filipenses 4, de 10 a 14. Então a gente vai ler com muita atenção, porque eu vou fazer algumas perguntas, tá certo? A gente vai ler aqui. Então, está escrito assim, Filipenses 4, de 10 a 14. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Vamos orar? Senhor querido, lemos a tua palavra e estamos estudando sobre a vida de José do Egito e pedimos, Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale ao nosso coração. Senhor, abençoa-nos nesse momento especial, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos às perguntas então. Por que é que nós estamos estudando sobre José do Egito e vocês acham que eu li em Filipenses 4, de 10 a 14? O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós temos quem escreveu Filipenses? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia o que era o sofrimento? Sabia, ele sabia. Ele sempre foi abençoado por Deus financeiramente, não foi? Não, financeiramente? Imagina, ele passou necessidades. Ele sempre que ia fazer uma viagem, a viagem dele era bem sucedida, certo? Errado. Ele não podia subir num navio, o navio afundava. Ele alguma vez deixou de ser açoitado? Por várias vezes foi açoitado. Ele era uma pessoa que, assim, pensando do ponto de vista humano, nada dava certo para ele. Se você olhar assim de um ponto de vista humano, fala assim que a gente chamaria de uma pessoa, que a gente chama, né, azarada. Fala assim, é uma pessoa azarada, é um pé frio, né? Que olha, você vai viajar para onde, Paulo? Eu vou para, então eu não vou. Eu não vou com você porque não dá certo. Você tem um histórico aí de viagens que não é dos melhores. Outra coisa, Paulo, eu não gosto de ir muito com você pregar o evangelho porque sempre você é preso. Você não sai de uma cadeia. Então é um negócio assim, se puder evitar de andar com você, Paulo, é melhor. Porque enquanto, por exemplo, Pedro fica preso um pouquinho, você fica preso um tempão. Né? Você parece que de todos os apóstolos é o que mais sofre, Paulo. Então, se a gente olhar do ponto de vista humano para Paulo, ele não foi bem sucedido. Mas vamos pensar num outro exemplo. Jesus. Jesus Cristo, ele teve uma ascensão e tal, mas quando ele estava no ápice, vamos dizer assim, com o seu terceiro ano de ministério, aí prenderam Jesus, chicotearam, colocaram uma coroa e mataram. Mas que cristianismo é esse que a gente segue um mestre que morre desse jeito? E os servos de Jesus todos sofrendo? A história vai dizer que Isaías foi cerrado ao meio.
Da história dos apóstolos, é tudo uma sequência de coisas. Por que a gente fica seguindo a Jesus, então? Alguém já disse assim, se Deus faz isso com os seus filhos, o que não fará com os seus inimigos? Porque quem segue a Deus geralmente fica sofrendo. Mas a gente está vendo a história de quem? De José do Egito. Vamos lembrar um pouquinho? José do Egito não tinha uma família joia? A mãe de José, onde que estava? Enterrada. Não participou quase da criação dele. O pai dele gostava dele, legal. Mas os irmãos, não. Jogaram ele num poço. Foi vendido como escravo. Foi para a casa de Potifar, trabalhou lá, se fosse uma empresa, né? Então ele arrumou um emprego. Foi indo bem, foi bem. Quando estava tudo certo, foi mandado embora. Por justa causa, mas não justamente. Mas foi mandado embora. Mas ele não foi para a rua, foi para a cadeia. Quer dizer, ele trabalhou administrando uma casa, foi para a cadeia, que é o pior lugar possível. Ficou lá esquecido, né? Então a gente olhando assim para a vida de José, também não parece muito justo o que está acontecendo. Então vamos ao texto de Filipenses. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí nós vamos perguntar assim, Senhor, por que alguém pode perguntar, por que eu sofro? Se eu sou servo de Jesus, por que eu sofro? Não tem o pessoal de algumas igrejas aí que diz assim que Deus só dá prosperidade? Então, é que eu não quis fazer isso aqui, mas eu ia trazer aqui um balde bem cheio d'água, mas bem cheio assim, sabe quando está fazendo aquela curvinha para cima assim? E ia pedir para alguém carregar daqui lá assim, sem derrubar nada. Então, às vezes ter demais atrapalha. Agora, Deus tem algumas lições para a gente. É isso que a gente precisa entender quando segue a Jesus. A primeira lição que a gente tem que entender na nossa vida é o seguinte, que a nós, Deus permite que soframos. Ponto. Não é uma questão de discussão. É um ponto comum de todos os servos de Deus. Sofrimento. E o sofrimento provocado por Deus às vezes. Eu falo, mas que Deus é esse? Mas só que o apóstolo Paulo já nos dá uma dica. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma lição de tudo isso que eu estou passando. Eu aprendi a ficar contente em qualquer situação. Você já aprendeu isso? É uma lição difícil, não é? Porque a gente fica contente quando está tudo bem. Mas a gente fica extremamente irritado e triste, e até às vezes a gente briga com Deus, e a gente deixa de vir na igreja. Assim, eu não vinha de quarta-feira, agora que eu comecei a vir de quarta-feira, parece que está dando tudo errado. Eu não vou mais não. Olha, antes de eu ser crente, tudo era uma maravilha. Agora não sei, as coisas parece que não está dando tão certo. Existe uma lição aqui. Paulo aprendeu essa lição e está nos ensinando. Eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Ao ponto de que se uma pessoa me colocar uma mala de dinheiro, eu fico contente. E se no momento seguinte essa pessoa tirar 2 malas que eu nem tinha, eu também fico contente. É aquela mesma lição que Jó vai nos ensinar. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. A gente precisa aprender essa lição. Mas me ajudem aqui. Como é que a gente vai aprender a ficar contente em qualquer outra situação? Em qualquer situação? Quando o nosso tesouro passa a ser Deus. Quando o nosso bem maior, nosso único tesouro, nosso único bem, nossa única vontade, nosso único desejo é ter Deus. Quando você não tem Deus, você tem tudo e não tem nada. Quando você tem Deus, você já está com tudo. Quem andava junto com Jesus não viu Jesus levando comida para alimentar 5.000 pessoas numa carroça. Mas, estando com Jesus, o menino apareceu com 5 pães e 2 peixes e uma multidão foi alimentada, porque eles estavam com o bem maior. Eles estavam no barco no meio de uma tempestade,
Eles não tinham condição de comprar um ventilador enorme para para tirar a tempestade, ou não tinham recursos para comprar um barco maior, ou eles não tinham, mas eles tinham quem? Jesus. E Jesus no barco, como diz aquela velha música, com Jesus no barquinho vai tudo bem. Então a gente tem que aprender que o nosso bem maior é Deus. Quando você aprender essa lição, então Deus vai passar para a próxima. É que enquanto a gente, não é que a gente às vezes tenta enganar Deus. Senhor, eu já aprendi. Pode mandar a bênção que eu já aprendi. Deus fala assim, não, eu sei que você ainda não aprendeu. Você tem que aprender. Veja só, Paulo aqui. Tanto sei estar humilhado, como estar honrado. Como ser honrado. Tem gente que, quando é humilhado, fica com raiva. E quando é humilhado, fica com raiva. E quando é honrado, fica com orgulho. Peca dos dois jeitos. Não é assim? É um pecado de qualquer jeito. Então a gente tem que aprender, e Deus vai nos ensinar isso. E essa é uma lição a ser aprendida também. A Bíblia está nos mostrando lições preciosas com esse texto de Paulo. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Você já tem experiência? Se chegar uma pessoa com um problema para falar com você, você tem experiência para falar? Porque a coisa mais interessante é o seguinte, uma vez eu estava aqui em Bauru já, estava dando aula numa escola dominical, não vou falar que igreja que era, antes de ser pastor aqui. E uma pessoa assim, eu não sei o que eu falei, eu não me lembro o que eu disse, mas uma pessoa levantou assim e falou, você não sabe o que é uma favela, para mim. Sim, levantou bravo. Eu falei assim, por que o senhor está dizendo isso? Né? Inclusive essa pessoa já até morreu, mas não por causa disso, pelo amor de Deus. Mas você não sabe o que é uma favela? Eu falei, como não sei o que é uma favela? Realmente, eu nunca morei numa favela, mas quando eu era pequeno, eu e meu pai íamos na favela chamada Heliópolis, lá no Ipiranga, distribuir folhetos lá, fazer culto nas casas, pisava naquela água passando. Eu sei o que é uma favela. Eu não morei lá, mas eu sei o que é. Então, às vezes, a gente julga a pessoa, não sei que valor, mas aqui Paulo está dizendo, eu tenho experiência. Se tem uma coisa que eu tenho, que Paulo tinha, quando Paulo ia falar com alguém ia pedir conselho para Paulo, alguém estava passando por uma grande dificuldade, Paulo estava habilitado, porque ele tinha experiência. Ele falava, olha, vamos conversar, porque nós podemos conversar. Isso é tão sério que a Bíblia diz assim, que Jesus, ele foi obediente, e existe uma situação, um verbo assim, ele aprendeu a obediência. Porque não tinha como ele aprender a obediência, é o Senhor de todas as coisas. Então até Jesus, ele se humilhou para aprender como que é isso daí. Se é que a palavra aprender é a melhor, não é a melhor palavra, porque Deus sabe todas as coisas. Mas quando a gente fala aprender, a palavra é experiência. Experiência. Outra palavra aqui, ó. Tanto em fartura como em fome. Então, você quando você está diante de uma mesa farta, tem gente que fala assim, é hoje, hein? É hoje que nós... Aí você já percebe que a pessoa não tem experiência com mesa farta. Farta que eu falo não é falta, é farta, é sobra, né? Então, não é que farta, né? Não é que está fartando. Então, a gente... Agora, quando também você chega na casa de alguém, a pessoa oferece assim, meio copo d'água, assim, só isso. Quer dizer, não está acostumado, nem com uma ponta, nem com outra. A gente tem que aprender você tem que aprender a comer na mesa de um rei e comer na mesa de outra pessoa, com a mesma educação, com a mesma alegria. Fala assim, não vai ter carne? Você me convidou na sua casa e não vai fazer um churrasco, vai dar pão com manteiga? Graças a Deus pelo pão. E se tiver manteiga, está de bom tamanho. Se não tiver também, está ótimo. Porque a gente aprende a viver em qualquer circunstância. Na fartura ou na falta, não tem problema nenhum. Come qualquer coisa. Fala com qualquer tipo de pessoa. Tanto para mais como para menos. Aprende que todo mundo é gente. A vida vai aprendendo, vai ensinando a gente. A gente já não olha mais as pessoas pela roupa que veste. Pelo anel que tem. A gente fala assim, ali tem um ser humano que precisa de atenção. Total, isso a gente vai mudando, entendeu? A gente fala assim, com esse tipo de gente eu não falo. Não está podendo nem... Bom,
Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo está em tudo que é carro. Mas aqui o versículo está dizendo assim, quando fala tudo posso, quer dizer assim, eu posso aguentar fome, aguentar falta de dinheiro, aguentar coisa boa, coisa ruim, eu estou para tudo. Porque o meu tesouro, minha fortaleza é Deus. Eu aprendi essa lição. Então eu ando feliz porque eu tenho Deus dentro de mim. A minha alegria não é pela conta bancária, pelo como é que chama quando a gente vai no médico e fala? Pelo resultado do exame. Apareceu um resultado do exame? Tô com Deus. Não tem problema. Não vai ser isso que vai me tirar da minha comunhão com o Senhor. Qualquer coisa, a gente vai. Então, olha aqui. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Quer dizer, aqui ele está feliz porque eles falaram assim, nós também gostamos de você, Paulo, nós também queremos ajudar você. Muito bem. Eu vou ler um texto aqui que é de J. Oswald Sanders. Ele escreveu assim, preste atenção. Nem todo homem pode carregar uma xícara cheia. A súbita elevação muitas vezes leva ao orgulho e à queda. O teste mais exigente de todos para sobreviver com Deus é a prosperidade. Porque o próprio Jesus falou assim, que uma pessoa sem dinheiro vai bem com Deus, mas um rico é impossível ele entrar no céu, é o que Jesus disse. Aí os próprios apóstolos falaram, mas Senhor, se é difícil um rico entrar no céu, então... Não, mas para Deus tudo é possível. Não é assim? Não é isso? Então as riquezas, elas tiram. A gente não deveria orar por riqueza. Não deveria, essa não é a nosso foco. Nós precisamos orar para que a presença de Deus esteja em nosso coração. E se o que acontecer, seja lá para onde esse vento der, nós estamos com Deus. Esse é o maior erro. Eu, como sou pastor, as pessoas contam para mim. Falam assim, eu estou muito frustrado com a minha igreja. Eu falo, o que aconteceu? Não, claro, falaram que eu ia ser próspero e eu não sou, ou e tal. Então, o foco está errado. O foco está errado. Agora, José está na cadeia. Nós paramos semana passada... Opa, caiu aqui. Obrigado, não vou usar mais esse aqui. Nem esse aqui. Obrigado, é que está pequeno aqui. Eu queria que você abrisse em Gênesis 41, 41. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com José quando ele tinha 30 anos e ele disse sobre o sonho de Faraó, que nós já lemos na semana passada, das vacas magras, das vacas gordas, né? Primeiro as vacas gordas, depois as magras que comiam as gordas, das espigas. E agora Faraó, ele dá uma promulgação aqui. Vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Que coisa, né? Ele se barbeou, ele se preparou, trocou de roupa, foi até Faraó. E agora ele recebe uma super promoção. Ele estava na cadeia e agora ele é o homem mais poderoso abaixo de Faraó do Egito. E aqui é que vai começar a grande prova. Porque até esse dia, ele não tinha as condições favoráveis. Você quer conhecer uma pessoa? Dê condições favoráveis para ela. Às vezes a pessoa, ela lá quietinha, não tem nada, tá lá, mas você deu uma mínima coisa lá, o orgulho. Já conhece alguém assim? O orgulho começa a explodir na pessoa. Agora eu vou me vingar, agora vocês, seus pequeninos, eu vou, né? Não sei o que a pessoa vai pensar. Mas a pessoa começa a pisar nos outros, começa a pisar em quem pisou nela, começa aí, porque a pessoa não estava preparada. Perceba o seguinte, que José foi para o Egito com 17 anos, e agora ele tem 30 anos. Então, fazendo a conta, dá 13. 13 anos de puro sofrimento. E agora, de um dia para o outro, José está livre, José é governador, ele poderia dizer assim, eu vou destruir essa terra que me prendeu. Eu quero saber o seguinte, eu só quero saber duas coisas. O endereço de Potifar, se ele ainda mora na mesma casa, né? E a mulher dele aonde está, porque agora eu vou me vingar, porque eu tenho poder. Você não vai ver José fazendo isso. Você não vai ver José se vingando de ninguém.
Por quê? Porque ele aprendeu a sofrer, aprendeu a estar em qualquer situação dependendo de Deus. E essa é uma lição difícil. Você vê que Deus tem um plano na vida da gente. Versículo 42 e 43. Então tirou o faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de... Pronto, já está com dinheiro para comprar um carro zero. Já pode sair dali e comprar uma Biga novinha. Biga é o carro dos... E fê-lo subir no seu segundo, ganhou um carro da empresa. E clamaram diante de... Inclinai-vos! Deste modo, o constituiu sobre a terra do Egito. Agora as pessoas tinham que se curvar perante José. Num instante. Ele tinha um colar grandão, tinha um carro. O segundo melhor carro do reino era dele. Né? Tinha o carro do faraó e tinha o dele, assim. E agora as pessoas tinham que se inclinar perante ele. Quer dizer, fortuna, autoridade, poder, tudo para destruir uma pessoa. Que a princípio a gente não sabe como é estar sobre outras pessoas, às vezes. A gente não tem essa noção sobre a vida e a morte de outras pessoas. E às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no versículo 45. E a José chamou de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera. Potífera é nome de homem, tá bom? Sacerdote de On. Aqui é o nome de homem no texto. Não sei se você gostou, mas... Sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Vamos começar. A Bíblia nunca tem uma informação à toa. A Bíblia não ia falar que José passou a se chamar Zafenate Paneia por nada. Você sabe o que significa Zafenate Paneia, que é o nome que o faraó deu para ele? Em egípcio, significa o seguinte: o Salvador do mundo. Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Porque com a informação que ele deu, ele seria capaz de salvar a população do mundo inteiro. Não ia morrer todo mundo de fome. Então Deus revelou a ele algo. E assim, é que não tem todo mundo fazendo hermenêutica aqui de quinta-feira. Mas na hermenêutica a gente vai aprender um negócio que se chama tipo de Cristo. Tipos e símbolos. O negócio vai aprender mais para frente. Isso daqui é um tipo de Cristo. Não um tipo de Cristo no sentido de um tipo de Cristo. É na questão da tipologia. Nos lembra Jesus. Porque um homem que recebeu uma revelação de Deus, recebe todo o poder e é chamado de o Salvador do mundo, e agora ele tem poder de alimentar as pessoas, ele lembra Jesus. Então isso é considerado um tipo de Cristo, tá bom? Na tipologia, como um sinal, vamos chamar assim, mas não é isso aí, depois vocês vão aprender. Bom, agora, Potífera, você viu que tem aí, aqui tem a Potífera, ele que escolheu essa esposa? Não, ele ganhou uma esposa de presente, né? Ganhou um carro, ganhou um colar, ganhou uma roupa e ganhou uma esposa. E essa esposa, ela era filha de um sacerdote. Agora, olha que interessante. José ia ter que viver com uma pessoa que não tinha tido uma formação hebreia, que não acreditava no Deus do céu, no Deus verdadeiro. E a primeira, então, agora, ele tinha uma missão pessoal, né? De falar da história dele para essa esposa. O nome de Potífera, desculpa, Potífera? Não. Estou falando o nome errado aqui. É Azenate. Que Potífera é o pai dela. Ai. Azenate. Está vendo que no nome de José tem Nate, ó. Zafenate, tá vendo? E a esposa dele, Azenate. Muito bem. Então deixa eu explicar, que você vai perguntar o que quer dizer esse nate aí, né? Então é o seguinte, é pertencente, tá? Pertencente. Então, aqui a tradução mais correta seria aquele a quem pertence a salvação para José
e ela era pertencente a uma deusa chamada Neiri. Então é isso que significa Azenate. Tá? Ela era filha de um sacerdote, ok? Bom, agora 13 anos de frustração e num dia ele está casado, com carro, com casa, com ouro, com tudo, com chave de todo lugar, com chave do armazém, né? Agora eu vou perguntar uma coisa. Na Bíblia, nós temos vários personagens que se tornaram muito poderosos, de repente, com muito menos idade que José. Um deles é Daniel, que a gente vai ver ainda mais para frente, com 17, 18 anos já era governador da Babilônia. A gente vai ver isso ainda. Nós temos também, a gente tem o caso de outros, Samuel, por exemplo, um menininho ainda pequenino, quando Deus conversou com ele, né? Samuel, fala que o teu servo ouve. Então, para Deus não é questão de idade, lembre-se. E nós temos, por exemplo, um Abraão, que já muito velhinho, recebeu uma promessa. Então, idade não é desculpa para ter utilidade para Deus. Né? O Jonas? O Joás com 7 anos tornou rei, né? Quem cuidou dele foi a tia Geoseba. Muito bem, é o nome dela. Então, a gente vê que a Maria, nós às vezes não falamos de Maria, mas deixa eu colocar. Maria também não era uma mulher velha, ela era uma mocinha ainda, jovem. A gente não sabe se ela tinha 20 anos, 17, não sei. Quando o anjo apareceu para falar com ela, então, uma jovem também, né? Então, várias pessoas aí que Deus usou. Josias tinha 8 anos, enfim. A gente tem aí Davi, ele quando foi ungido rei não tinha 20 anos. Era um jovem também. Então olha quanta gente Deus usa nas mais diversas idades para a glória dele. Então você que está aqui também pode ser usado por Deus. Uma coisa grandiosa. Mas a gente tem que aprender a lição de passar pela peneira de Deus, deixar Deus, assim, eu gosto de dizer assim, que a gente tem um diamante, mas para o diamante brilhar, tem que levar num lugar que chama lapidador. E a pessoa vai fazer cortes, e se o diamante sentisse dor, né? E para cortar diamante é duro, porque o diamante, você não consegue cortar o diamante, é duro. É com um diamante que se corta diamante. Acho que é por isso que tem igreja, sabe? É só um com o outro, assim. É duro, fica triste, fica chateado, mas está todo mundo sendo lapidado. Dá um brilho bonito para Jesus. Bom, queria que você visse agora o versículo 50 a 52. Antes de chegar a fome, eu estou em Gênesis 41, tá bom? Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate. Ufa, ainda bem que não foi outra mulher, né? Primeira coisa que a gente estudou sobre Davi, né? Até ficar assustado. Então, a gente vê aqui que ele foi um homem que teve só essa mulher. Ele pegou essa filha do sacerdote aqui e ele falou assim, essa mulher vai ser a minha mulher. Essa mulher que Deus me deu, então eu vou fazer dela a melhor esposa que um homem pode ter. Viu? Assim que bonita a atitude de José, né? Aí, José ao primogênito chamou Manassés. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, o que o José deu nome no filho? Isso é nome para dar para filho? Olha só, qual é o seu nome? O meu nome é Deus me fez esquecer de todos os seus trabalhos e de toda... Não, não é isso. O significado de Manassés vem de um verbo que chama-se nachar. E esse nome, o verbo é esquecer. Então, a palavra é só esquecer, mas no sentido de deixar para trás. Quer dizer, aquela minha história de tristeza, aquelas mágoas, aquelas noites de choro, passaram. E aconteceu uma coisa incrível comigo, eu ainda tive um filho. Aqui José está querendo dizer. Quer dizer, com a alegria de ter uma criança, eu esqueci com o meu casamento, com as coisas, com esse menino nascendo, eu esqueci tudo que ficou para trás.
Que bonito isso, né? Quer dizer, ele podia ter colocado assim, Deus me vingue dos meus inimigos, né? No nome do filho. Mas ele colocou, eu esqueço de tudo que eu passei, assim, esqueço no sentido, isso não me dói mais. Isso agora foi um aprendizado. Então, isso serve muito para quem faz faculdade, quem estuda. Eu vou parar, vou parar, vou parar, vou parar. Não para. Se você começou uma coisa, um curso, né, vai até o fim. Depois você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena eu ter feito esse curso. Eu terminei, não deu para terminar a escola, mas eu fui num supletivo e acabei. E aí eu tive que me esforçar. Eu não podia assistir a novela, não podia, mas eu fui, né? Assim, não sei se isso é bom. Mas, enfim, nem o mundo está querendo assistir a novela da Globo, mas está caindo a audiência. Então, coisa é ruim. É ruim de qualquer jeito, com audiência alta ou baixa. Bom, aí, mas, enfim. É que eu não sou a pessoa que assisto televisão, assim. Então, por isso que estou falando, eu vejo as notícias. Não sei nem não é o nome da novela. Bom, aí a gente falei, foi bom eu ter passado. Foi bom aquelas noites que eu fui dormir cansado, fiz trabalho, estudei e tal. Foi bom que eu me esforcei no meu trabalho porque eu recebi uma promoção. Foi bom que eu investi em educar esse meu filho, porque agora foi bom que eu tal. Então, o esforço foi bom. Eu me esqueci. Agora eu estou colhendo os frutos. É isso aí. Agora, ele teve outro filho, ó. Ao segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas eu queria dizer que a palavra Efraim quer dizer o seguinte, 2 vezes produtivo. É isso que quer dizer ao pé da letra. Efraim quer dizer, eu antes, olha, presta atenção nisso. Antes na casa do meu pai, eu era útil. Na casa de Potifar, eu era muito útil. Na cadeia, eu era muito útil. Mas agora eu estou fazendo um trabalho excepcional para o nome de Deus. Agora Deus está me usando mesmo naquilo que Ele tem que me usar. Eu estou sendo muito produtivo, eu estou me sentindo útil, eu estou salvando vidas da morte. Eu estou tirando gente que, se eu não tivesse tido essa revelação de Deus, o mundo inteiro ia morrer, mas Deus me deu a revelação do sonho do faraó, e agora eu posso fazer os celeiros, eu posso fazer uma coisa útil para as outras pessoas. Como eu sou feliz porque eu sou útil. E a maior alegria de uma pessoa é ser útil. Uma pessoa diz, eu sou inútil, eu não sei fazer nada para ninguém, eu não sei ajudar, não sei. Isso é o fim. Mas quando a gente é útil para alguém, não útil para a gente mesmo, isso útil para a gente mesmo não tem utilidade nenhuma. Mas quando a gente é útil para alguém, quando alguém liga para a gente, quando alguém lembra da gente, quando alguém fala assim, é essa pessoa que tem que fazer isso aqui, porque não tem outra pessoa melhor para isso aqui. Isso é ser útil, não é? Então isso é a realização de qualquer pessoa, não é? Eu sou produtivo. E a palavra produtivo é interessante porque hoje a gente usa muito produtividade nas empresas, tudo, né? Que tem que dar lucro e tal. Assim, eu estou dando, e você vai ver depois, como ele foi útil, inclusive, para Faraó. Ainda você vai ver. As circunstâncias estavam ruins para todo mundo, mas José era útil. Deus transforma você de uma pessoa sem nenhuma utilidade e você vai sendo refinado, até que você se torna, como a gente fala, eu quero ser um instrumento, já viu isso, né? Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Sim, você é útil. Deus vai usar você, porque você é útil para Ele. É isso que é a realização. É isso que significa Efraim. Muito bem. Agora, eu quero que você veja que ele reconhece que foi Deus que me deu. Você viu no texto aí, no nome dos filhos? Deus me deu. Tem aí? Ou não? Deus, olha só. Esse é o segredo maior. Porque ele podia ter falado tudo, mas ele se lembrou de quem tornou tudo isso possível, que foi Deus. A gente não vai ver isso na história aqui de José, mas a gente depois vai ver na história de Daniel, que o rei, ele entendeu, Nabucodonosor, ele achou que ele era muito bom. A gente vai aprender uma lição depois também, com a história de Daniel. E Deus fez ele se transformar num animal. 7 anos, depois vocês vão ver isso. Vão aprender essa lição do que Deus faz com uma pessoa que se esquece dele. Então, tudo que Deus te dá, até o que você não sabe que Deus te deu, você sempre olha, Senhor,
Eu quero te agradecer até pelas coisas que eu nem sei se o Senhor eu sei que o Senhor me dá tudo, eu não sei nem agradecer. Então eu já faço aqui um agradecimento assim. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pelas coisas que eu nem sei que o Senhor está me abençoando. Porque às vezes a gente tirando Deus da equação, nós nos tornamos animais. Deus faz isso. Herodes, ele se achou um Deus, na hora veio um bicho, comeu ele e morreu. Acho que não deu nem tempo. Então aprenda essa lição com a Bíblia. Tudo vem do Senhor. E não é assim mesmo? Tudo muito bem. Eu queria que você lesse comigo agora Joel 2:25. Dentro do contexto que nós estamos estudando. Porque tem gente que muda o efeito das coisas, o contexto. Joel 2:25. Tem gente que muda o contexto e pensa que tem até umas músicas, restitui, eu quero de volta. Você não tem nada, que você não tem que exigir nada. Mas veja só, é nesse texto que a pessoa, mas olha lá, ó. E vamos ler todos juntos? E restituir-vos-ei os anos em que comeu o gafanhoto, a lobusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, Deus sabe a nossa história. Deus sabe que você está sofrendo. Deus sabe que, às vezes, foi Deus. A gente pensa que é Satanás. Assim, que tem gente que prega assim, que o que é ruim no sentido de o que nos purifica, vem de Satanás. Muitas vezes Deus é que está nos abençoando com sua purificação, seu fogo, para a gente aprender a viver uma vida na vontade dele, já não ficar mais se perdendo. Aqui é o seguinte, Deus está fazendo uma promessa. Você faz o seguinte, você deixa tudo, Jesus falando para o jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e eu vou te dar uma riqueza. Eu vou te dar uma riqueza tão grande. Mas aí o jovem saiu triste. Não é isso que eu quero. Eu quero de volta o que é meu. Então, você tem que aprender o seguinte, que o que Deus vai te restituir é a presença dele. Com a presença de Deus restituída, agora, tanto faz. Tanto faz. Se tem Deus, então tanto faz. Porque não sei se você sabe, mas em Gênesis 1:1 está escrito assim, e criou Deus os céus e a terra. E o verbo é bará, criar do nada. Criou do nada. Então tudo que você vê, até você mesmo, veio da palavra de Deus. Então depois vai tudo voltar de onde veio. Só vai ficar lá o Senhor e os seus servos e o pessoal vai para o inferno que não quis. Então, não adianta perder essa visão. A gente se perder Deus de vista, nós estamos perdidos. Estou usando as palavras bíblicas. Sem Deus nós estamos perdidos. Podemos ter todas as outras coisas, mas continuamos perdidos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Viu como a Bíblia tem? Não é uma coisa assim inventada. A Bíblia tem uma consistência. Ela tem uma história, ela está contando uma história. O meu bem maior é Deus, o meu bem maior é Deus. Essa é a história da Bíblia. Muito bem. Agora eu queria deixar vou ler aqui, Gênesis 41, 53 a 57. Veja só. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Olha, continua, Faraó falou, não adianta falar comigo, o cara do pão é aquele ali, aquele é o cara da comida. Lá atrás, quando ele falou, eu não vou voltar atrás, vocês continuem falando com ele, tá vendo? José, o poder que ele tem aqui, que o próprio Faraó fala, não, vocês falem com ele, vamos continuar. Havendo, pois, a fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte.
aqui José está vendendo comida, né? Quem está ficando rico aqui? Faraó. Faraó confiou no servo de Deus. Faraó teve fé no sonho que ele teve. E agora Faraó está se tornando mais rico ainda do que jamais foi. Por quê? Porque como ele confiou na palavra de Deus, agora José vende comida e o dinheiro vai para o Egito, para o governo. O próprio povo tem que comprar comida. Eu estou dizendo isso porque vocês vão ver a que ponto vai chegar esse pessoal, depois vai começar a vender. Calma, vamos cada coisa da sua vez. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte. Pensa comigo o seguinte, ó. José aprendeu a viver na infância dele com falta de carinho, foi ou não foi? Os irmãos. Ele aprendeu na casa de Potifar a administrar uma casa. Mas quando ele foi para a cadeia é um lugar de riqueza? Alguém investe em cadeias? Já ouviu falar algum governo que faz, vamos pintar isso aqui? Não tem, né? Ele aprendeu a viver com poucos recursos. Você percebe como Deus foi preparando José para isso que ele ia ser no final? E eu marquei aqui uma coisa que eu marquei. Eu escrevi aqui quando eu estava estudando. José aprendeu a viver e administrar muitos recursos e poucos recursos. Muitos na casa de Potifar e poucos na cadeia. Ele aprendeu esse momento aí. Agora uma coisa, ele passou 13 anos lá no Egito e 14 anos é o tempo que agora vai ter os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de fome. Olha que interessante isso, né? Tá vendo? Então, ele deve ter usado o modelo de Potifar na cadeia, mas lá não tinha muito recurso, ele teve que aprender isso e tudo isso Deus ia usar. Tudo que você está passando de sofrimento, cada detalhe, você deveria dizer, cada dia que você põe a sua cabeça no travesseiro, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está me ensinando. Senhor, muito obrigado por esse problema, porque o Senhor está me ensinando alguma coisa que eu vou usar lá na frente. Que coisa, né? E às vezes a gente despreza isso. Eu queria fazer 3 aplicações finais aqui. Primeira, as aflições prolongadas não devem desanimar você. Eu vou repetir. As aflições prolongadas não devem desanimar você. Porque pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 40 anos, mas você não pode desanimar. Porque você está andando com Deus. E você sabe que Deus está fazendo alguma coisa. Segunda coisa. As lembranças desagradáveis não devem derrotar você. Porque meu pai me batia, sabe? Meu pai me batia, minha mãe, não sei o quê, meu tio. Use isso. Pegue tudo isso que é lixo, vamos dizer assim, que é coisa horrível, e você vai falar assim, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer uma limonada. Né? Não fala assim, você pode com limão fazer uma coisa bem azeda, ou fazer uma das coisas mais gostosas que tem, que é uma limonada. Então pegue todo esse azedume do teu passado e põe Cristo e agora usa para abençoar os outros. Porque o teu passado não vai mudar. Teu sofrimento aconteceu, Deus permitiu. Aí falar, pastor, mas é que o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe. E eu queria terminar. Terceiro, as grandes bênçãos não podem nos desqualificar para o serviço. Aí Deus começa a te abençoar, aí você pula fora da igreja, pula fora do evangelho, porque agora eu não preciso mais de Deus, agora não estou mais sofrendo. Minha oração já foi atendida, agora se eu sofrer de novo, então agora não faça isso. Não faça isso. Continue com Deus. Lá, aqui, em qualquer lugar, continue com Deus. Você faz ideia do que é a paciência que Deus tem de esperar os anos que você está sofrendo para você aprender alguma coisa e você não aprender nada? E tem gente que vive uma vida de altos e baixos. Porque Deus vai ensinar, mas o cara não quer aprender. É complicado. Assim, se tem uma coisa que deixa um professor triste, é quando o aluno não aprende. Muito bem. Humildade e integridade. Deus quer isso de você. Jesus teve humildade? Ele não era o Senhor de todas as coisas, não é? Jesus é humilde?
Não é? Fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se Deus é assim, quem nós pensamos que nós somos? O que nós estamos achando? Que nós somos mais que Deus? É isso? Amém. Deus abençoe sua vida e que você possa se lembrar de cada dia das lições que Deus está te ensinando. Agora vamos aprender as lições aqui, ó.